Hoje, nós teremos agora o terceiro painel do dia com o tema Protegendo sua bolha. Quão forte é a defesa do seu perímetro? Para brilhantar este painel com seu conhecimento e expertise, nós receberemos 4 feras do setor. Inicialmente, o nosso boa tarde ao Country Manager da McAfee, Bruno Zani. Olá, Bruno. Olá, Ângelo, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez com vocês. Obrigado, Graça, Sérgio, próprio Ângelo, pelo convite. Vamos lá, boa tarde a todos que estão acompanhando também. Muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco, Bruno. Convidamos também a presidente executiva da ATID, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, Francimara Viotti. Olá, Francimara, boa tarde. Boa tarde, Ângelo, boa tarde a todos. Agradecer a Graça, o Sérgio, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é um grande prazer estar aqui no Security Leaders e sempre com discussões de altíssimo nível. Muito obrigada. Obrigado nós. E convidamos também o Information Security Officer da Caramuru Alimentos, Carlos Henrique Araújo da Silva. Olá, Carlos Henrique, tudo bem? Boa tarde. Olá, Ângelo. Olá, Graça. Obrigado novamente pelo convite, poder conseguir somar aí com essas feras, nas discussões que tanto aflige o nosso dia a dia aí com tecnologia e segurança. Muito bem-vindo. Convidamos também o gerente de infraestrutura da AMAGE e gerente de TI na All5 Bank, Cláudio Honor Oliveira. Olá, Cláudio Honor, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, Ângelo. Boa tarde a todos, né, aqui os ouvintes e os presentes. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, né, de poder compartilhar e também aprender, trocar um pouco de experiência aqui com todos. Obrigado. Com certeza, essa é a ideia. Muito bem-vindos mais uma vez. Graça, o seu boa tarde e vamos trabalhar. Vamos lá, né, Ângelo? Vamos lá. Muito bom. Excelente. Pessoal, meu boa tarde para todos vocês. Obrigada. De manhã foi maravilhoso contar com a participação de vocês, todos aí da região, e algumas surpresas maravilhosas. Pessoal do Nordeste, de João Pessoa, mandando pergunta, pessoal de outras capitais. Então, assim, é muito interessante isso, porque a gente faz um Security Leaders regional, esse ano Brasília incorporando o Centro-Oeste, muitos líderes da região, mas essa ferramenta que é hoje, né, o que nós temos também tem esse lado bom, que a gente consegue trazer a participação de líderes de outras regiões do país, e a gente acaba fazendo aqui uma grande interação, e isso é muito importante. Pessoal, muito obrigada, então, a vocês que nos assistem, também aqui aos líderes que o Ângelo já apresentou para vocês, todos aí fera, né, todos feras no assunto. Eu olhei esse tema, né, protegendo sua bolha com forte a defesa do seu perímetro, e não consegui fugir de uma pergunta inicial, que eu achei, assim, muito importante. Vou começar pelo Carlos Henrique. Carlos, eu fiquei olhando esse título e pensei assim, mas será, Carlos, que a gente ainda tem perímetro? Na verdade existe essa discussão no mercado. O perímetro, na verdade, a gente sempre coloca que ele passou a ser o usuário, né? Aonde o usuário está. Difere de infraestrutura, difere de softwares fazendo gerenciamento. Então, tem toda uma cultura e toda uma necessidade de um approach aí de tecnologia para acompanhar. Então, o perímetro ele mudou de lugar e nome, né? E eu falo que o acesso virou meu firewall, né? Onde eu consigo controlar realmente o que ele vai conseguir fazer dentro da minha estrutura. Então, eu acho que mudou a visão. Perímetro ele deixou de ser simplesmente algo físico e visual e passou a ser muito mais uma entidade de controle, né? Perfeito. Agora, só para complementar, Carlos, fala um pouquinho para a gente aí da Caramuru. Como é que vocês estão nesse momento? Vocês ficaram num formato, num modelo muito forte em home office ou não? E aí o impacto que isso teve, com certeza, sobre isso que você colocou, que é a mudança desse conceito do que é perímetro, né? Quer dizer, na verdade existe, mas agora são as pessoas que estão no perímetro, né? E as pessoas viraram protagonistas nesse cenário de mudança com home office, né? Então, como é que foi para você, só para complementar a tua experiência aí na Caramuru? Com certeza, devido ao nicho de mercado, às práticas do que a gente tem que entregar de produto, a gente teve que gerar um hibridez. Então, hoje, na verdade, desde o início da pandemia,
se tornou um ambiente híbrido, tem muita gente trabalhando dentro do escritório e muita gente trabalhando fora. E essa sinergia de atividades num ambiente totalmente seguro, acho que foi o maior desafio desse, porque você não vai ter um ambiente A ou um ambiente B, você vai ter um ambiente único. E, com certeza, teve bastante inovações quanto à colaboração e desafios para controlar o que se colabora, né? A gente tem aquela balança infiel, né? A balança Ferrari infiel, que é a produtividade versus a segurança. Então, vem sendo um desafio para o time como um todo, esse controle. Poder manter o nosso core business ativo, a demanda por alimento, até brinco, né? O Fique em Casa acabou demandando bastante de empresas do nosso no mercado, e com certeza a gente precisou de aporte do lado de cá, chão de fábrica, times de projeção, planejamento, que tem que se integrar de uma maneira contínua no ambiente seguro. Então, foi, acho que um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira profissional até o momento. O time está bem engajado, é bom, porque a gente vem fazendo essas previsões há alguns anos, e olhado muito como havia um cara da segurança bloquear tudo. Agora não, havia um cara como sendo um aspecto um pouco mais consultivo. Foi bom para o time, tanto de controle quanto para o time, falando empresa, né? Porque a gente percebeu que a gente é capaz de superar e tirar de letra esse momento tão difícil para o país. Que bacana, essa experiência é muito interessante. Claudionor, queria chamar você para essa conversa. Eu ouvindo o Carlos, eu achei muito interessante o que ele falou. Eu comecei perguntando para ele o impacto, né, desse cenário, até brinquei se existe ainda o perímetro. Ele começou falando sobre o impacto na própria segurança, mas teve um aspecto interessante que ele falou, que a mudança ela não aconteceu só do ponto de vista de né, as pessoas vão precisar trabalhar em casa, vão ter um modelo híbrido. Os negócios também mudaram, né? Foi interessante como ele falou, né? Alimentos, por exemplo, alguns tiveram que se readaptar, outros tiveram uma demanda intensificada. O que aconteceu também impactou muito, né, os negócios e automaticamente impactou a segurança. Então, ficou aí realmente um desafio, trazendo a segurança de verdade agora, né, depois da gente falar tanto, para o centro do negócio, né, para ser, como ele falou, um facilitador. Então, sobre esse aspecto, acho que é uma oportunidade interessante da segurança. Queria que você falasse um pouco sobre isso e da tua experiência aí nessa questão que a gente já está abordando aqui nesse início, Claudionor. Sim, concordo com o que o colega Carlos Henrique comentou. De fato, empresas do agronegócio, o ano passado, tiveram, digamos assim, na onda, né, porque não foi possível parar, mas é claro, sempre obedecendo às regras, né, sanitárias para não colocar em risco a saúde de nenhum colaborador, né. De fato, nós tivemos um movimento aqui no início da pandemia rápido para colocar o time corporativo, né, cerca de 500 colaboradores para trabalhar em home office, mas em paralelo garantir a disponibilidade dos serviços para as áreas portuárias, fabris e a produção, né, as fazendas. Então, esse time não parou, de fato, a operação da empresa aí teve uma transformação pelos meios pelos quais as atividades eram executadas, né, então mudou realmente um pouco esse mindset da necessidade da pessoa estar fisicamente no escritório e conseguir fazer tudo de sua casa, né, de maneira remota, interagindo, né, então outro aspecto importante, como você comentou, nos negócios, né, aquela questão de ter as reuniões, as formalizações presenciais, mudou, então agora é tudo por ferramentas de produtividade, de comunicação, né, inclusive a gente até percebeu que o uso de telefone diminuiu muito, né, é claro, em contraposição, isso nos trouxe, de fato, né, as pessoas usam diversas ferramentas de comunicação, tendo um link de internet. Aí entra a contraposição. Em paralelo, nós tivemos um grande movimento de, à medida que aumentasse essa demanda por essas ferramentas, tivemos que adequar a infraestrutura das unidades, porque a gente começou a perceber que os links de comunicação não suportavam, né? Eram muito mais pessoas participando e fazendo videoconferências, calls, reuniões diárias, e isso mudou realmente o cotidiano das pessoas. Mas o bom é que a gente conseguiu, dentro desse período, né, junto com o apoio forte da alta direção da empresa, com esse viés da segurança, suprir toda essa necessidade da operação da empresa, né.
É claro, também tivemos que acompanhando, por exemplo, o movimento das operadoras. A gente sabe que naquele momento, e algumas cidades ainda sofrem com uma alta demanda, e as operadoras locais ou as tradicionais não estavam preparadas para isso. Então, ainda tem esse aspecto, né? Olha, verificar sempre se, olha, o problema foi por conta da nossa infraestrutura ou foi por conta de uma infraestrutura local, né? Aí vem nesse ponto realmente do perímetro, né? Que ele agora não é apenas físico, mas agora ele extrapola digital, cada colaborador é um ponto aí, né? É uma extensão da rede corporativa que a gente tem que estar sempre monitorando e acompanhando, né? Inclusive é algo que a gente pretende estar trabalhando forte esse ano exatamente nesse pilar, né? Não é só ferramentas, né, de tecnologia, e sim conscientização. Então, estamos, inclusive, implantando realmente um programa permanente de segurança da informação, né? Cada vez mais é muito importante que o nosso colaborador entenda o papel dele nessa cadeia, né? E quanto o comportamento dele afeta o dia a dia da empresa. Excelente. Muito bom. Bom, 2 cases aqui sensacionais, já de cara, assim, né? A gente já tem aí 2 exemplos muito interessantes para discutir esse tema. Vou trazer para esse bate-papo agora a Francimara. E aí, Francimara, eu volto com aquela pergunta para fazer um link entre a pergunta inicial que eu coloquei, brincando até com o nosso tema, né? O tema da palestra, o tema do painel, ainda existe perímetro, e depois ouvindo, né, esses 2 cases, o que remete para você? Quer dizer, o que você está vendo, então, que a gente está acompanhando? É uma segurança, né? Quer dizer, e é um perímetro realmente mais humano? Seria isso? Uma segurança e um perímetro mais humanos? Isso é uma grande mudança, né? Pois é, Graça, obrigada. Eu estava lembrando aqui, enquanto os meninos falavam, os meninos, né, por ser decana dessa área de segurança, os meninos falavam, eu lembrando de uma reunião que eu tive no MIT, acho que foi 2012 ou 2013, não me recordo o ano exato, onde a gente estava discutindo o BYOD e a gente conversando sobre o que seria isso. Eu lembro que na reunião a gente até brincou lá, que seria o pesadelo do CSO, o BYOD. E isso tem 7, 8 anos que aconteceu, e de repente a gente se vê dentro de uma realidade que traz a revolução tecnológica, que a gente pensava que viria levemente, né? Isso já foi mais do que falado, a gente foi forçado a fazer isso. E essas questões da cultura de segurança, que o Claudio Honor falou, é muito importante, né? E é um momento estranho, porque a gente está pensando que a nossa segurança, o nosso comportamento afeta o outro, tanto no mundo natural, esse mundo da Covid, que a gente sabe que o que eu faço pode afetar o meu lado, como também na segurança, no mundo virtual. Eu sempre disse que o mundo reflete muito, o mundo virtual reflete muito esse mundo natural que a gente tem. E a questão do perímetro, o Carlos Henrique falou uma coisa muito legal, ele disse assim, o perímetro mudou a visão, mudou-se o conceito de perímetro. E acho que as pessoas sempre foram, né, a parte mais desafiadora no que diz respeito à segurança, mas a questão do controle do perímetro também, eu acho que a gente precisa de novos modelos, novas tecnologias. Eu até citei antes ali da gente entrar que essa semana a gente teve uma publicação do Inmetro sobre a questão das bombas de gasolina, não sei se vocês viram, eles lançaram um certificado digital para bomba de gasolina. Inicialmente, o objetivo desse certificado digital é para controle da volumetria de combustível, para evitar fraudes, porque são o equipamento que mede o volume de combustível dentro da bomba, vai ter um certificado digital onde ele vai assinar tudo isso que ele está verificando para transmitir e display, para que um outro
equipamento que possa exibir. Então, eu falo que é uma sementinha da internet das coisas, né? Então, é uma sementinha para a gente também começar a ver, nesse conceito até de indústria 4.0, você falou do agronegócio, da dificuldade de estar no campo, né? Que é uma coisa muito presencial. Então, eu vejo que esse modelo de internet das coisas, a gente pode trabalhar também esse conceito de certificar equipamento, certificar a volumetria, certificar o controle do processo, para a gente poder evoluir, porque as pessoas vão continuar sendo muito importantes. Eu sempre brinquei que não tem tecnologia no mundo capaz de impedir um ser humano de passar sua senha para o outro, seja ela que tipo de credencial que for, né? Mas eu acho que a gente tem também uma nova visão de mundo que permite que as pessoas entendam isso, que a gente é mais sociedade, que a gente divide, que a gente compartilha segurança, vírus, tudo, né? Então, eu vejo esses dois aspectos, o perímetro sendo construído dinamicamente por esses objetos e pessoas que se conectarão, né, na sua infraestrutura à medida da necessidade. Não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. E eu vou puxar agora o Zani para fechar, Zani, essa primeira rodada aí, porque esse questionamento do perímetro, a gente já falou bastante, né, em várias oportunidades, mas eu acho que nunca antes a gente falou dentro de um cenário, de um contexto que a gente está vendo hoje, né? Eu acho que era impensável quando a gente discutia, que estava mudando o perímetro, que as pessoas estão indo para casa, era um funcionário trabalhando às sextas-feiras, um executivo, um CEO, né, que teimava em se conectar de qualquer lugar. Isso era o que a gente discutia na mudança do perímetro, e agora a gente está vendo um cenário que era impensável. Então, na sua opinião, Zani, qual foi a grande mudança, assim, né, na tua visão? Assim, esse perímetro, ele mudou totalmente, mas ele continua existindo na figura humana, né? É disso que a gente está falando, Zani, que já foi corroborado aqui pelos demais? Exato, Graça. Bom, boa tarde a todos, e sim, a gente já vinha falando disso há algum tempo, né? A dissolução do perímetro não é um assunto relativamente novo, mas eu acho que ele foi acelerado, né? Com tudo que aconteceu no ano passado, e é óbvio que a gente do lado de empresa de tecnologia não podia prever que isso iria acontecer, mas isso acabou acelerando tanto essa transformação digital sobre diversos aspectos, mas principalmente essa dissolução. E aí, quando a gente fala de perímetro, eu acho que principalmente nas empresas mais tradicionais, as empresas seculares, e a gente tem várias delas no Brasil, o perímetro de rede, na essência, ele não desapareceu, ele continua existindo. Mas o que não existe mais é um perímetro de proteção de dados. Para onde o usuário está levando esse dado, seja ele corporativo, seja ele um dado pessoal, não existe mais esse perímetro, na essência da palavra, né? Que perímetro vai estar muito voltado a um limite que você pode criar para onde que isso vai ser tratado. Isso não mais, né? Do ponto de vista de proteção de dados, de segurança, esse perímetro não existe mais. O que a gente na McAfee gosta de fazer muito e tem estado muito alinhado com a maioria dos clientes a gente trabalha de forma híbrida, né? A gente não pode simplesmente chegar para empresas que já fizeram investimento em data center e a N outras coisas, e vem fazendo isso de forma histórica, dizer, não, olha, esquece tudo isso aqui, agora a gente vai mover tudo para a nuvem. Não é bem assim. A coisa, a gente sabe que vai ter uma mudança gradual, muitas vezes esse mundo vai existir de forma híbrida, como o Carlos comentava, tirando o caso de empresas muito, muito novas, né, as fintechs, startups que já nascem totalmente em nuvem, o ambiente on-premise vai continuar existindo e ele vai coexistir com o ambiente em cloud por muito tempo. Então é por aí que a gente está tentando adequar a segurança, modernizar para que a coisa vá para a nuvem e vá nessa velocidade tão alta necessária para os negócios de hoje em dia, mas sem esquecer que a gente ainda vai sim tratar a segurança on-prem, tratar o perímetro. Muitas vezes as empresas vão trabalhar de forma onde você vai ter ainda usuários que vão precisar ir para o escritório por N motivos, você vai ter usuários que, apesar de estarem de casa, eles vão precisar entrar numa VPN ou acessar um recurso que está dentro de um data center on-prem.
Então, a gente está exatamente nesse momento, né? Se transformando, sim, para a cloud, mas sem dar para esquecer tudo que a gente já fez nos últimos 30 anos como empresa, pensando na McAfee, e dizer, não, agora tudo é cloud. Não é bem assim, a gente vai ter esse caminho ainda por alguns anos aí. Com certeza. Muito interessante. Eu quero lançar um desafio para vocês nesse painel, até para poder, painel após o almoço, a gente tem que dar uma saculejada nele, né? E aí, até para acordar também a plateia, eu estou começando a mandar umas perguntas aqui, então vou começar com o Cláudio Honor. Cláudio Honor, o que para você, né, com tantas mudanças, em termos de segurança, você diria, olhando o tema, né, nosso perímetro, enfim, tudo isso que a gente está avaliando, o que para você continua funcionando e cada vez mais vai funcionar melhor, e o que você acha que já não funciona tanto ou tão bem? Quer dizer, vamos tentar ver como é que é essa segurança que se adapta também a esse novo cenário. O que para você hoje você acha, não, isso aqui, eu percebi depois disso, que isso aqui é, dentro do meu negócio, da minha visão, da minha atuação, algo que se tornou mais relevante e algo que talvez tenha se tornado menos importante. Os demais, enquanto isso, vão pensando. O Cláudio Honor foi pego aí de surpresa. Bom, baseado nos últimos eventos, até puxando um gancho ali do que o Bruno comentou, eu acho que, de fato, algo que, pelo menos para nós aqui, permanece é essa virada de chave permanente para a nuvem, para um ambiente de nuvem, seja comercial, seja privado, realmente ela não vai ocorrer da mesma maneira para todas as empresas, né? Empresas recentes, de fato, têm essa flexibilidade, mas as tradicionais sempre vão trabalhar no modelo híbrido, que inclusive é o modelo que temos trabalhado aqui também, né? Inclusive em projetos recentes. Com relação ao que mudou para melhor, aí vem o gancho ali daqueles memes que saíram no ano passado, né? O que forçou a transformação digital, né? O Covid. E de fato, a gente aqui tinha mais experiência com prestadores de serviço na área de tecnologia nesse modelo remoto, né? Por exemplo, né? A empresa, aí puxando um pouco a empresa tradicional, não enxergava que diversas outras áreas, né, administrativas da empresa pudessem incorporar esse modelo de trabalho. E foi muito interessante, pois a empresa hoje já possui realmente um processo de trabalho remoto, home office, inclusive já tem feito contratações nesse modelo. Então, acho que foi algo muito interessante, um modelo que veio para ficar. Então, aquilo que é aplicável, esse trabalho, essa forma de trabalho, realmente vamos seguir. E isso indiretamente fortalece, né, a área de segurança, porque Exato. Isso é algo que não foi acelerado apenas pela pandemia, né? A pandemia vai passar, mas esses temas que estamos discutindo aqui permanecerão. Na verdade, podemos ter até novos desafios a partir disso, né, em função das oportunidades de negócio. O mercado é dinâmico e temos que estar sempre acompanhando e olhando para quais impactos isso pode trazer para o aspecto de segurança, né? O Bruno também citou algo bem interessante, realmente. A informação, né, ela não está mais fisicamente só no meu data center ou fisicamente em um data center em nuvem, né? Ela está com um colaborador, né? Então, pode ser num equipamento móvel, num tablet, num smartphone, ela está caminhando por aí, né? E como evitar ou mitigar, né? A gente sabe que não existe bala de prata para todo tipo de evento. Então, como, pelo menos, mitigarmos que isso ocorra. Perfeito. Bem, desafio dado, desafio aceito. O Claudionor foi pego aí de surpresa, mas já definiu para ele, né, o que, de certa forma, né, passou a valer um pouco mais e aquilo que é um grande ganho. Eu vou pedir para o Carlos também fazer essa avaliação. Carlos, para você, o que você diria assim, isso aqui deixou de ser tão importante e determinado aspecto se tornou muito relevante, e o impacto disso na segurança, que também tem que ir na mesma linha, algo se tornou menos e algo se tornou mais relevante nesse novo cenário, sob o ponto de vista de segurança também. Eu concordo plenamente com o que o Bruno colocou. Eu acho que o que mais ficou aparente é a necessidade de medidas de controle. Então, assim, a gente acabou tendo que intensificar aquilo que já, com certeza, estava no portfólio de projetos, de temas do time de gestão relacionado à tecnologia.
Então, isso, com certeza, a gente teve que dar uma acelerada, é algo comum. E a gente acabou ficando agnóstico ao equipamento mesmo, que era algo que, assim, tomava um tempo, tomava investimentos pesados para isso, porque eu deixei de ficar preso a um equipamento específico. Como ele comentou, hoje eu tenho acesso à informação, e aí eu até brinco, né? Dá com a mão e bate com a outra, né? E a gente tem um pecado capital que agora é cuidar dessa informação em qualquer lugar. Então, eu acho que até a palavra da vez que eu estou usando bastante aqui é acompanhar o ciclo de vida dessa informação. Onde ela nasce, como ela é tratada, como ela é guardada e como ela é expurgada. Bem na linha de LGPD, mas olhando para dados como um todo. Eu acho que a LGPD ela é um pequeno pedaço de um todo, falando em negócio. Então, tem esse impacto com certeza e ficou bem evidente. As medidas de controles, a gente que era muito política, ficava muito bonitinho no papel, né? Todo mundo, né? Pessoal chato com essa cartilhinha. E agora não, agora virou um negócio assim que o próprio usuário coloca, né? Cadê? Como que eu consigo acessar e ser seguro? Como é que a minha informação não vai vazar? Então, essa preocupação do lado dos nossos usuários ficou legal, porque a cultura, ela começou a ficar implícita dentro do comportamento dele. Aí, assim, tecnologia, ela vem para dar o match, né? Ela vem para encaixar isso e fazer os processos fluírem. Muito legal. Vou chamar o Zani, depois quero ouvir a Francimara também, porque ouvindo os usuários, Zani, é muito interessante que muita coisa que a gente já vinha falando, parece que teve que tudo acontecer ao mesmo tempo agora, né? E essa forma de você ganhar, de certa forma, né, um pouco de independência em relação à máquina, traz outros desafios, mas isso está sendo colocado também como algo positivo. Você percebe isso também? Na tua avaliação, o que foi ganho e o que talvez, né, tenha sido aí uma mudança que foi até positiva, algo que já não vai fazer mais tanto sentido, observando aí os clientes. Zani, como é que você definiria isso? Esse desafio aí, colocando os clientes aí no meio. Não, legal. E eu gosto de usar muito o exemplo da própria McAfee, né? A gente também estava um pouco nessa transformação de, uma parte vai para a cloud, outra não vai, e aí com aceleração por causa da pandemia, a gente começou a usar muito mais algumas ferramentas que a gente não usava tanto. Eu costumo dizer que um grande ganho, que eu acho que é uma coisa que vai ser difícil voltar atrás, é que hoje a gente, estando de casa o tempo todo, e também usando o meu caso, a gente praticamente não usa VPN mais, praticamente não usa, porque a gente acabou levando praticamente tudo para a nuvem, implementando políticas de acesso e de monitoramento de proxy via cloud também. E hoje, assim, sem exagero nenhum, eu fecho VPN uma vez na semana, tá? Uma vez na semana, porque eu tenho um sistema que está dentro do SAP, que ele é on-prem, e o único acesso que eu tenho nele é via VPN. Dos demais, eu não uso mais VPN. E de verdade, assim, para a experiência do usuário, isso é sensacional, tá? Porque ele não tem que fechar nada, ele simplesmente liga a máquina e acessa. Então, esse eu acho que é uma coisa que dificilmente, isso olhando para dentro de casa, que a pessoa vai se acostumar com isso de novo, caso a gente volte para um cenário anterior. Do ponto de vista de segurança, é óbvio que a gente começa a ter que ser muito mais diligente com algumas coisas que até então a gente não pensava. Eu vi muitos casos de clientes, isso lá no fogo da pandemia, né, em março, abril do ano passado, que vamos ter que mover todo mundo para casa. E quando você pensa nas empresas mais tradicionais, a gente está falando de milhares de usuários que nem sempre tem um notebook para colocar embaixo do braço e ir para casa. Eu tive casos do cara falar assim para mim, cara, olha só, eu já aluguei todos os laptops que tinham disponíveis nas empresas de aluguéis aqui e não tem mais máquina para alugar. Eu vou ter que liberar o cara para acessar com a máquina de casa dele. E aí, máquina de casa. O que tem de segurança na máquina de casa? Aí eu não faço ideia, entendeu? Então, assim, a gente teve que começar a olhar muito mais esse controle de acesso. E existe um termo bonitinho, né, dos gringos, que é o Zero Trust, né? Que é o modelo de confiança zero, né? Que é eu vou aplicar certas checagens nesse acesso, assumindo que eu não conheço nada do dispositivo que ele está acessando, para que eu consiga garantir um mínimo de segurança. Porque no final não é aceitável falar para ele, não, da máquina de casa não acessa. Porque aí a gente vem falando, esse é outro tema, né, Graça, que a gente discute nos painéis já há alguns anos, que é segurança próximo do negócio. E se eu falar para o negócio, não, eu não deixo ele acessar de casa, acabou o negócio. Assim, a coisa não acontece, né? Então, a gente teve que se adaptar muito a isso, ficou mais
como posso dizer, mais fácil até do que era antes, porque as ferramentas também evoluíram nesse caminho, mas eu acho que esse é um caminho que, e a Francimara falava de BIOD, né, e eu já ouvi um outro termo que é o bring your own everything, né, que o cara vai acessar com qualquer coisa que ele tiver em casa, né, e a gente teve que se adaptar a isso em segurança. Não é mais aceitável, eu acho que o Carlos que falou disso muito bem no início, não é mais aceitável que segurança vai falar não, isso aqui não funciona, isso não acessa. E a gente, como vendor, também teve que se adaptar a isso, entendeu? Eu não posso chegar para um cliente e falar assim, eu não cubro determinado caso de uso, mas a minha alternativa é que você bloqueie isso por completo. Ele vai falar, cara, assim, não vai rolar, tá? Existem algumas empresas ainda, e sempre vem muito à cabeça o mercado financeiro, porque é um mercado mais regulado, né? Que existem mais leis e mais coisas que suportam essas alternativas, mas quando você olha para a fintech, por exemplo, esquece. Você conversar com uma fintech e falar, não, você vai falar não para o desenvolvedor e ele não vai fazer isso, ele vai falar, cara, o desenvolvedor é um negócio. Tá? Ele tá fazendo aplicação a quente, em container, em nuvem, etc. E se eu falar não para ele, o negócio está diretamente impactado. Né? Então, essa foi uma mudança grande de segurança. A gente se adaptou já muito a isso e continua se adaptando, tá? Não é um caminho pronto, não. Isso aí está rolando ainda. Né? Para fechar esse tema e esse desafio, Francimara, eu trago você para esse bate-papo, mas com uma provocação, né? O que foi dito aqui nessa rodada, nesse desafio, e corroborado aí pelo Zani, eu tenho escutado muito, e hoje já surgiu essa conversa aqui, e perguntas também, VPN vai desaparecer, ou cada vez mais a gente está acessando tudo direto pela nuvem e tal. Então, assim, quando a gente tem uma mudança, né, normalmente as mudanças elas acontecem num ritmo um pouquinho mais lento, né? Mas a gente já viu tecnologias na segurança irem, voltarem, algumas coisas ficaram, outras não. Então, assim, queria que você, justamente com esse olhar, avaliasse um pouco se você acha que depois de toda essa grande mudança que veio tão rápido, se realmente a gente pode esperar que algumas coisas mudem e talvez que alguns modelos realmente não permaneçam, não sobrevivam por conta realmente de um cenário completamente novo, que é esse perímetro humano que a gente está tratando nesse painel, né? Graça, é muito interessante, eu não posso deixar de lembrar os modelos que já foram adotados, né, pela minha carreira, pela minha experiência. Eu lembro que quando eu era executiva do banco, a gente começou padronizando, a gente tinha uma espécie de matriz, né, de todos os terminais, todos os computadores do Banco do Brasil, que eu era executiva, e eles tinham uma pré-formatação, você não conseguia fazer nada fora daquele modelo, você tinha que baixar a matriz e trabalhar. Depois, quando a gente começou a discutir, ainda lá, eu brinco assim, na década de 2010, sobre o BYOD ou BYOE agora, né, Everything, a gente começou com os executivos controlando esses dispositivos, tablet era uma coisa meio elitista, né, só o presidente, os vice que tinham, então a gente tinha algumas ferramentas de gerenciamento para o caso de perda desses equipamentos, como é que fazia para destruir os dados, porque por mais que você dissesse, o povo baixava tudo, né, então existe todo um desafio ainda. Eu acho que o que não deve mudar são essas coisas que são básicas, que a gente já falou aqui, são os conceitos de cultura de segurança, cuidado com a segurança e a questão de uma identidade robusta. Eu sempre vou bater nisso, você sabe que é uma bandeira que eu carrego de que a gente precisa ter uma forma de identificar quem está do outro lado e poder saber o equipamento, a pessoa, sem precisar com isso alugar todos os computadores que tem nas lojinhas aí por perto. Na verdade, hoje as pessoas... A gente usa computador para fazer call, porque fica melhor para você falar. Eu já falei que o ângulo do celular, para nós mulheres, pegar de baixo para cima é muito cruel. Então, eu gosto do computador. Mas, no mais, é isso aqui, né, que a gente usa o tempo todo. É o banking, é tudo a gente faz por aqui. E o grande desafio continua sendo o da informação. Você citou a VPN, eu acho que sempre vamos ter essas tecnologias
necessárias para algumas coisas e para outras não. A gente, eu falo assim, bandido, né, que eu já combati muito para fraudes, essas coisas, eles não abandonam ataques, eles criam novos diante das novas ferramentas. Aqueles antigos, enquanto colar, eles vão continuar usando, e a mesma coisa vão ser essas tecnologias que são voltadas para um momento específico, de uma vulnerabilidade específica. Hoje a gente está aí com outra base de dados à venda na Deep Web, com WhatsApp, CPF, o escambau, né? Nossa, e o pior, né? Hoje a base, a amostra grátis está maior ainda, então assim, tudo isso está culminando para uma grande mudança cultural, uma grande mudança de percepção, e a questão do não, né, da segurança. Eu sempre brinquei com os meninos que trabalhavam comigo, que eu falava assim, gente, a área de segurança não serve para falar não. Se fosse para falar não precisava nem da área de segurança, só falar não, acabou. A área de segurança serve para viabilizar o negócio, apesar das ameaças. E acho que esse é o grande desafio do Cybersecurity agora. A gente está mais na vitrine do que jamais esteve, né? E a gente tentar e trabalhar, e aí a indústria nos ajudar também, né? De ter essas revoluções ágeis como as coisas estão acontecendo. Então, houve um tempo em que a segurança estava muito descasada da indústria. A indústria demorava um tempo para retornar e, vamos dizer assim, as vulnerabilidades começavam. Hoje a gente percebe que isso está evoluindo até pelo próprio contexto. Perfeito. Pessoal, vou começar a trazer as perguntas da plateia. O pessoal acho que já, né, almoçou, se conectou, já está aqui participando do nosso debate. Essa aqui vou endereçar para você, Bruno, porque o Sávio Ricardo, que está com a gente desde de manhã, ele é de João Pessoa, o carona aí no Centro-Oeste, super bem-vindo, né, a todas as regiões, o máximo, todos aqui juntos. Então, ele dá boa tarde, pessoal, já está aqui a postos. Além dos usuários, a extensão do perímetro também chega aos fornecedores que fazem parte da cadeia produtiva nas companhias. Como tratamos este grupo que faz parte do nosso universo sem perímetro? Então, assim, a gente tem aí um cenário de ecossistema. Eu comecei minha abertura, Zane, explicando por que eu estava aqui com esse meio planetário, aqui com essa imagem, que é a imagem do Security Leaders esse ano, para justamente a gente viajar um pouco, né, olhar um pouco a segurança com uma perspectiva muito mais ampla, né, muito global, e ecossistema virou uma palavra também muito relacionada a essa visão mais assim, né, global da segurança. Então, essa pergunta eu acho que é interessante, porque ela mostra como é que você tem, quando olha essa questão do perímetro, alguns aspectos, e esse ecossistema preocupa, né, Zane? Como é que você vê isso? Isso é curioso, né? Porque, assim, quando a gente pensava no perímetro antigo, e aí, mesmo com a rede de parceiros, vamos dizer assim, eventualmente esse parceiro até tinha entrada nesse perímetro de forma limitada, de, olha só, eu posso acessar determinada coisa, seja por uma VPN ou por algum outro tipo de conexão. Eu acho que com essa nova realidade, principalmente com o advento da nuvem, isso ficou um pouco mais fácil, entre aspas. Por quê? Você pode tratar esses parceiros como parte dessa sua colaboração em nuvem. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma ferramenta de colaboração mesmo, que é o que a gente mais tem usado, né? A gente está aqui falando pelo Zoom, mas tem N outras, e muitas vezes esse tráfego ele é de nuvem para nuvem, que é o que a gente chama, né? Que é o meu tenant corporativo falando com o tenant corporativo desse parceiro. E a gente consegue, do ponto de vista de segurança, aplicar políticas diferentes para isso. Então, dizer, olha só, e aí, usando a LGPD como exemplo, né, que como acho o Claudio Honor comentou, a LGPD e o Carlos também, a LGPD trata do dado pessoal, mas dentro da empresa a gente vai ter N outros dados confidenciais ou classificados. E nesse papo com o parceiro, nesse compartilhamento com o parceiro, a ferramenta pode entender que, olha, determinado dado que faz parte da LGPD, ele é corresponsável com determinado parceiro, e eu posso compartilhá-lo, diferente do que eu poder compartilhar com o mundo.
Tá? Então, as ferramentas elas se adequaram também para essa nova realidade, para entender que, olha, a minha ferramenta de colaboração, que pode ser Microsoft, pode ser Google, pode ser IBM, pode ser de qualquer fabricante, ela tem uma perninha com um parceiro. E essa perninha com parceiro, ela permite uma colaboração, às vezes, um pouco mais permissiva do que com o resto do mundo, vamos dizer assim. Então, isso pode ser feito também nesse novo perímetro, assim como a gente fazia isso no perímetro convencional, só que eu acho que no novo perímetro é mais simples, né? As ferramentas em cloud, tanto de segurança quanto de colaboração, elas já têm muito na cabeça a história do UX, né, do User Experience. Então ficou mais fácil, não é abrir uma regra de firewall e editar na mão, digitar comando, isso ficou muito mais fácil. Normalmente é feito com 2 cliques e a gente colabora de forma bem mais simples do que antes. Pergunta aqui para o Carlos Henrique, vou fazer agora rapidinho para a gente tentar responder algumas perguntinhas antes da gente estourar nosso tempo aí, que já está pesando um pouquinho. Carlos Henrique, a pergunta, eu vou, na verdade, juntar aqui, pessoal, 2 questões, porque um internauta que está atento aqui pegou, e eu também percebi na fala da Francimara, quando ela disse que com essa mudança, né, com essa visão diferente do perímetro, vou dizer que ele acabou, mas que ele se transformou nesse humano, surgiu aí uma questão muito importante, que é a questão da identidade. Quer dizer, ok, não importa onde ele está, né, não importa com que equipamento, mas é importante saber quem ele é e se ele pode entrar e se ele pode acessar. Isso é segurança, Carlos Henrique, não pode perder de vista. Os leitores estão aqui colocando isso, quer dizer, o perímetro é humano, é bonito, né? Qualquer dispositivo é bacana, mas a segurança tem que assegurar, né? E para garantir segurança, tem que saber quem é, tem que identificar e saber o que esse usuário, que esse funcionário, enfim, que essa pessoa pode fazer, né? Como é que ela pode caminhar, evoluir, seja na nuvem, seja na VPN, enfim, não importa. O que você acha disso? Isso não mudou? A identidade é a palavra, se torna uma palavra-chave nesse cenário, Carlos? Eu acredito que a identidade ela acaba sendo o eixo principal do mecanismo de controle. A gente pode voltar, a Francimara falou sobre o CDCAN, todos nós, lá nos primórdios dos conceitos de segurança, não estou falando nem de tecnologia, quando a gente falava de autenticação. O que é autenticação? A identidade ela caminha necessariamente com a necessidade de meios de autenticação. Você não tem uma granularidade suficiente para poder garantir essa autenticação, já era. Aí realmente não existe perímetro, estou totalmente aberto. Então, eu percebo que fabricantes, que os modelos de negócios, os processos requerem esse tipo de demanda. Então, a gente sempre, quando tenta inserir algum um mecanismo novo, ou um sistema, ou algum item que colabora para os nossos sistemas existentes, sempre questione como é que é a autenticação. Eu tenho pelo menos um fatorial aí, que consigo falar que fulano é fulano, e a gente está vendo que o mercado está indo numa tendência cada vez mais humana. Por quê? Antes era token, era uma chave aleatória gerada de uma maneira proporcional, e agora não, começou com biometria, era dedo, agora é facial. Isso vai se intensificar. Daqui a pouco, eu brinco, né, vai ter um elo um pouco até mais forte do que aí vira o comportamental. Já experimentei de algumas experiências com algumas soluções de mercado, e entra naquele aprendizado de homem e máquina mesmo, com inteligência artificial, onde eu não preciso nem disso. O meu comportamento ele chega a um princípio de ser um elo de autenticação para poder conseguir designar que eu sou eu mesmo na autenticação. Eu acho que esse é uma via sem retorno, a gente não tem volta quanto a isso, e, de novo, volta lá nos primórdios dos conceitos. A autenticação é a alma do negócio. É assim, né? A evolução, ela caminha, mas não é assim, né? Ela caminha em círculo, né? Ela volta, revê os conceitos e segue em frente. Cláudio Honor, nessa rodada final, o que você acha? A gente começou falando do perímetro, discutindo, né, se ele existia ou se ele vai existir, mas hoje, quando a gente olha esse conceito, né, revê esse conceito mais humano, a gente continua aí nessa rodada final só questionando vocês sobre essa questão da identidade, quer dizer, do acesso, da permissão, a segurança tem que continuar dando conta disso, apesar desse cenário ser totalmente diferenciado, né? Não pode perder isso de vista.
Sim, com certeza. Eu até diria que isso é um pouco cíclico, né? Tirando a questão cultural de tecnologia propriamente dito, né? Como o Carlos comentou, gestão de identidade, isso aí, se você for olhar nas ISOs, né, relativa à segurança, tem tópicos e detalhamentos específicos a isso, né? A questão o que tá mudando é o comportamento e os meios tecnológicos. O que o Bruno comentou também, a gestão de fornecedores, isso também é um item detalhado, né, nas ISOs de segurança, né? Você acompanha o tratamento da informação do seu fornecedor. Agora, com o LGPD, isso veio para endereçar ainda mais fortemente esse aspecto, né, de transferência de informação. Então, de fato, nesse momento de transformação, ferramentas e meios de fazermos as mesmas coisas, mas de uma maneira segura, né, e viável ao negócio, né, como já foi dito anteriormente, olha, segurança, o time de segurança não é só para falar não, né, é para dar o suporte, né, ao acesso seguro das informações corporativas, né. Eventualmente, há necessidade de um esclarecimento, de um debate sobre a melhor forma, mas existem várias formas de se fazer a mesma ação, ou de uma maneira mais segura, que muita gente fala, né, eventualmente a segurança não anda de mãos dadas com a facilidade, né? Então, você quer deixar um negócio muito restrito, você coloca um monte de bloqueio, né? Mas a própria dinâmica das pessoas, né, vem em contramão, e até por uma questão de mercado. As empresas, foi dito ali pelo Bruno, fintechs, onde o desenvolvedor ele faz parte do core do negócio, né? E de fato, né, então as tendências elas se adaptam a esses novos desafios, né? Então, mas realmente gestão de identidade é extremamente importante, gestão de fornecedores, dentre os outros 43 controles lá da ISO 27001. Então, você observa, continuam valendo, né? Exato, assim, a gente tem algo descrito, mas o mercado ele está reescrevendo, né, de maneiras diferentes, Exatamente. os mesmos conceitos, né? Exatamente. Você, de novo, me deu o gancho aqui para eu chamar a Francimara. Vamos fechar aqui, Francimara, mas eu quero mandar um recado do Carlos Eduardo aqui, que está parabenizando a todos por esse painel, né? Em especial a grande Francimara Viotti, do Banco do Brasil. Acompanhei você, me lembro desde o início do seu trabalho na área de segurança no Banco do Brasil, show de bola, concordo com você com essa questão de identidade e acho que a gente está revisitando e se retroalimentando de todo esse cenário para continuar em frente. Então, só te mandando um recado aqui bem bacana, o Carlos está desde cedo aqui com a gente, ele falou que agora vai precisar fazer um break, né, Carlos, vai participar de uma reunião, mas tudo bem, participa da reunião, depois volta aqui com a gente, que tem mais coisa aí. Então é isso, Francimara, só para te mandar esse recado, estamos aqui no finalzinho. Rapidinho, eu queria agradecer o Carlos Eduardo, um prazer ter essas pessoas que acompanham a trajetória, e fico muito feliz. E eu queria dizer só, Graça, que assim, nós vamos ter um painel hoje sobre experiência do usuário, vamos falar um pouquinho, mas contar que a gente teve ontem o TSE e a União assinaram ontem um acordo para oferecer identidade digital para os cidadãos. Então, assim, o que a gente está vendo é uma convergência dessa questão da identidade, que é muito relevante. Como a gente falou, o perímetro passa a ser humano, e relembrando a 27001, eu que estava lá, né, quando a gente estava fazendo ainda a 27001, né, era a BS 7799, que vocês não tinham nem nascido ainda, isso já chamava assim. Mais ou menos. E os princípios continuam os mesmos, porque eu acho que ele é muito baseado nessa questão que eu acho que foi o Carlos que falou, da questão do comportamento das pessoas e de como esse sistema se constrói. E isso não muda muito, então eu acho que os princípios continuam verídicos, os controles não mudaram, o que mudam são as tecnologias, mas a essência continua a mesma. Muito obrigada pela oportunidade aqui de ver o Carlos Eduardo. Muito obrigada. Bruno, deixa para a gente aí uma palavra-chave aí no final desse debate, depois de tudo que a gente ouviu dos usuários, Cláudio Honor, Carlos Henrique, a experiência da Francimara, deixa uma palavra-chave para a gente encerrar aí, aquela matadora. Palavra-chave ficou fácil, Graça. Mas basicamente o que eu quero reforçar é assim,
o acesso de qualquer lugar, mas de forma segura. Tá? Sei que não é uma palavra só, mas mas uma define sentença. tudo, né? Verdade, Exato. verdade. Muito Acesso bom. por qualquer lugar de forma segura. Obrigado. Muito obrigada, Zane, Macaf, pela parceria. Obrigada, Claudionor Oliveira, por estar com a gente, trazer sua experiência, né, compartilhar suas visões aqui. Carlos Henrique também, sensacional, muito bom, excelente. Francimara também. Bem, pessoal, tem que terminar, né? O painel está ótimo, bate-papo excelente, mas a gente continua aqui no Security Leaders, tá bom? Quero agradecer a vocês pela audiência aí nesse painel e, mais uma vez, agradecer esse timaço que esteve conosco aqui nesse debate. Obrigada a vocês do painel, muito obrigada. Tchau.